agradecer ao Senhor pela nossa viagem. O Senhor nos guardou e nos livrou por muitas vezes. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estavam orando por nós, né? E também agradecer a Deus pela vida do meu esposo, né? Que hoje ele está fazendo 56, 58. Os irmãos já sabem, né? Glória a Deus. Não importa a idade, para mim ele está bonito, forte, valente, corajoso. Não importa a idade, na verdade. Né? Para mim ele está o jovem que eu casei ainda. Amém? Vamos louvar junto, irmãos. Sei que está todo mundo gripado, então nós somos tudo igual, né? 370. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Tua graça no meu coração que me encheu de ventura sem fim. Obrigada, Jesus. Mais grato a ti. Quem está grato a Deus nessa noite? Estou muito feliz, irmãos. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graça desce ao meu coração. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, ao teu nome, Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é soberano. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecer. O Senhor é fiel conosco. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Mais grato a ti, mais grato a ti. Faz-me mais consagrado, nos faz, ó Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia, o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Quem está feliz que o Senhor louve? Mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, Senhor, eu desejo, Senhor, ser mais consagrado a ti, Senhor. Aprender do Senhor que é humilde, manso de coração, de amor, mais amor, Senhor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Irmãos, deixa eu contar pra vocês. O Darcy todo dia falava assim: nossa, né? Podia juntar umas famílias lá e vir cá, aproveitar essa casa. Todo dia ele falava isso. Podia juntar uns irmãos, juntar, vir cá, aproveitar essa casa. Só pensava nisso o tempo todo. Falei, Darcy, deixa, Deus cuida de tudo. Deus abençoe os irmãos. Eu amo muito os irmãos.
amo todos vocês, de todo meu coração. Vocês realmente fazem parte da nossa família. E a vontade, né, de agregar todo mundo junto, né? Se vai no céu, nós vamos estar todos juntos e não vai ter mais separação. Amém? Deus abençoe. Amém, irmão? Saudamos da igreja com a paz do Senhor. Para nós, motivo de alegria, né? Mostrar na casa do Senhor mais uma vez. Que Deus venha sustentar e dar força à nossa caminhada em nome de Jesus, né? Ficamos com o texto que foi lido na abertura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, é a certeza. Então, se nada não nos faltará, a presença dele é essencial, não falta na vida do crente. Então, não é só as coisas terrenas, não. A presença dele, nada. O Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Então, ficamos com o texto que foi lido, em nome de Jesus. E em seguida, turminha da fé está com oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Depois, exército de Deus também, com a turminha da fé, se prepara. Exército de Deus também, pode se preparar lá, em nome de Jesus. Tá? Amém? Valentes de vencedores também, vão se preparando aí para nós ganhar tempo, tá, irmãos? Vamos tentar ganhar tempo. Os irmãos que terão a oportunidade de trazer um versículo, uma saudação, que, por favor, nos ajude, seja um pouco breve, para a gente ganhar tempo, para ver se termina um pouco mais cedo também. Amém? Turminha da fé. A paz do Senhor para os irmãos. Sabemos que hoje é uma data especial e estamos comemorando e dando este culto de ação de graças pela vida do nosso pastor. E a turminha da fé gostaria de lhe desejar um feliz aniversário e que seja um ano abençoado na presença do Senhor. E se vierem lutas, que elas se transformem em vitórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Esse versículo se encontra no livro de Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao 26. E a palavra pastor quer dizer guia espiritual. Na Bíblia, um pastor é uma pessoa que cuida dos membros da igreja, exercendo liderança. O pastor ajuda os membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. E para nós podermos descrever essa palavra pastor, nós temos a letra P. A letra P de perseverança. E a palavra perseverança quer dizer qualidade de quem persevera, constância, firmeza, insistência. Então, pastor, agradecemos ao Senhor pela sua perseverança em nos guiar e ensinar o caminho da verdade e nunca desistir deste propósito. A outra letra que nós temos dentro da palavra pastor é a letra A de amor. E a palavra amor, nós podemos dizer que o significado de amor é cuidado, zelo, proteção e muitas outras definições nós temos para essa palavra. E talvez não caberia nesta folha, mas agradecemos ao Senhor que através do seu zelo pelas ovelhas do Senhor tem cuidado de cada um com muito amor. Não só as ovelhas, mas também com zelo e amor tem cuidado da obra do Senhor. A próxima letra é a S. S de sabedoria. A sabedoria pode vir de várias fontes. Ela pode ser sabedoria humana, mas também divina, que é a que vem de Deus. E é através da sabedoria divina que o Senhor tem lhe capacitado para trabalhar na obra do Senhor e poder nos guiar e guiar também o povo de Deus. A próxima letra é a letra T, de temor. O temor é definido
como um sentimento de profundo respeito e obediência. E é através dessa definição que podemos concluir que o Senhor, pastor, é um homem temente a Deus e que carrega as evidências de um homem temente a Deus, sendo firme e constante no seu caminhar com Cristo. A próxima letra é a letra O. É a letra O. A palavra obediência tem como definição ato, ação ou efeito de obedecer. E é através do seu exemplo de obediência a Deus que também aprendemos a sermos obedientes ao Senhor. E a última letra, a R. Letra R. Raridade. Raridade tem um significado de coisa que não acontece frequentemente, algo raro. Nos dias de hoje sabemos o quão é raro encontrarmos homens fiéis e verdadeiros para com a obra do Senhor. E é por isso que somos gratos a Deus por termos o privilégio de termos um pastor raridade. O Senhor, pastor, tem sido uma joia rara nas mãos de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando todos os teus dias aqui na terra, na presença dEle. E muito obrigado por esses anos de dedicação, perseverança, amor, sabedoria, temor, obediência na obra do Senhor. Vamos dar um parabéns para o nosso pastor no contar de 1, 2, 3? 1, 2, 3. Feliz aniversário. Vamos lá, 1, 2, 3. Feliz aniversário, pastor. Vamos lá dar um abraço no pastor? Amém, irmãos? O exército de Deus está se preparando ali. Vamos ouvir a irmã Kimberly louvando o Senhor, com os hinos, deixando um versículo para o pai dela também, aproveitando, deixando um versículo para o pai dela também, em nome de Jesus, e louvando o Senhor também com um hino, ainda há, pode ser? Amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, e a primeira parte de 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Eu escolhi esse versículo porque mesmo quando meu pai me corrige, eu sei que é para o meu bem, que ele me ama. E eu... Glória a Deus, aleluia! Pai, aleluia! Eu amo ele muito também. Eu sei que ele faz tudo para o meu bem. E não importa o que acontecer, ele vai sempre ser meu pai. Amém, irmãos? A correção é para os filhos, né? Nós temos aprendido isso, né? Aqui, realmente, quando nós somos obedientes aos pais, automaticamente nós somos filhos obedientes a Deus, né? E há um castigo severo, né? Sobre a obediência aos pais, né? Então, você imagina as outras coisas no mundo, como é terrível, né? A falta de obediência em todas as áreas traz consequências na vida do ser humano, em nome de Jesus. Agora, quando o filho é obediente aos pais, ele aprende a ser obediente a Deus de verdade. Amém? Exército de Deus? Amém? Ainda não? Amém? Então vamos ouvir o Kevin, aproveitar o Kevin também, deixar um versículo
Em nome de Jesus, enquanto o exército de Deus ganha tempo, né, irmãos? Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Primeira coisa, feliz aniversário, pai. Eu oro que Deus te abençoe, né? Se o pastor é abençoado, meu pai, eu vou ser abençoado também. A igreja também vai ser abençoada. Primeiro, eu vou ler aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmar, fortificar e fortalecerá. E vou ler também em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu sei que meu pai tem lutado, sacrificado, sofrido, não só para a igreja, para mim, para minha família. E eu creio que Deus vai recompensar ele, dar força a ele. Não só força, mas vitória também para meu pai. E eu creio que eu oro que Deus dá força para ele, porque tem muitas ovelhinhas, eu sou um deles, que precisam dele. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 15. E envelheceu Joada e morreu farto de dias. Era de idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e a sua casa. O sacerdote Joadá foi honrado, sepultado com os reis, porque ele era justo diante de Deus. E eu creio que meu pai, eu sei que ele será honrado, porque ele tem sido justo diante de Deus, justo diante da igreja, justo diante da família dele, diante de mim. Eu amo meu pai de todo o meu coração. Eu sei, para nós também, igreja, que nós seremos honrados mais do que o profeta Joadá. Ele foi sepultado com os reis, mas nós subiremos ao lado do rei dos reis. Então eu oro e eu peço ao meu pai para ter paciência comigo. Sou ovelhinha bem bobinho. Eu amo ele de todo o coração. Amém, irmãos? Exército de Deus. Tá bem. Amém? Depois do exército de Deus, o irmão Francisco prepara um versículo para fazer uma saudação, um versículo para o pastor, representando os membros da igreja lá de Newport. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Meu Jesus. Glória a Deus. É, Deus amado, da minha alma, abençoe mesmo, ó Deus maravilhoso. É, Jesus, aleluia. Aleluia. Pai soberano. Aguenta firme. É verdade, ó Pai. Não desista. Aguenta firme. Fica firme. Não desista.
para lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença. Cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Diga, eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer.
Deus querido, obrigado, ó Pai. É, Deus Todo-Poderoso, bendito é o teu santo nome, ó Pai. Amém, irmãos, verdadeiramente, né? Vidas oprimidas, vidas perdidas nesse mundo, vidas realmente que não têm direção, porque há dois caminhos na vida do ser humano, ou o caminho da eternidade com Cristo, ou o caminho da eternidade sem Cristo, e juntos no sofrimento eterno. Então não tem dúvida disso, os caminhos realmente são dois, mas a humanidade tem que escolher o caminho certo. Então quem pode transformar é só Jesus. Não importa o que você passa, não importa o que você vive, mas se você tem desejo de mudança de vida, Jesus pode mudar a sua vida. E o Espírito Santo, no desejo do seu coração, e o Espírito Santo vai entrando naquilo que precisa, na sua dificuldade de vencer, na dificuldade de portar como salvo, como verdadeiro cristão. Ele é capaz, mas você tem que dar o primeiro passo. Você quer mudança, então tem que realmente passar pelo caminho. E o caminho é reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o único que salva e liberta a humanidade. Então, você essa noite que não tem certeza da sua salvação, não perca tempo não. Não fica nesse mundo perdido não. Ainda há solução para a sua causa. Não tem causa perdida. Pode ser vício, pode ser problema em relacionamento no casamento, pode ser problema no que for na sua área. Jesus ainda resolve os seus problemas. Então abre o seu coração, deixa ele entrar naquilo que precisa e se entregue, faz um compromisso aí, se entrega a ele de verdade, você vai ver que Cristo bom que nós temos em nome de Jesus, amém? Irmão Francisco, amém? Depois, valentes vencedores, vão se preparando, amém? Deus Todo-Poderoso, bendito é o santo nome. Deus Todo-Poderoso, glória a Jesus, aleluia. Deus, Jesus, glória, glória a Deus, maravilha, Deus, obrigado, ó Pai. Tu és santo, Jesus, tua casa. Oh, maravilha, Pai. Tu és fiel, Jesus. Meu Pai, graças a Deus. Deus de Israel, aleluia. Meu Deus, obrigado, ó Pai. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Bom, irmãos, depois dessa apresentação, a gente fica mais tenso, né? Eu gostaria de compartilhar Provérbios 17 para o nosso pastor Daci, nesta noite. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Meus queridos irmãos, eu estou aproximadamente 15 anos no ministério, ali servindo ali na ilha de Newport, e eu tenho respaldo, irmãos, para falar do meu pastor. Eu tenho respaldo para falar do nosso pastor. Meus queridos irmãos, assim como diz em Provérbios 17, nós não temos só um pastor que nos pastoreia, mas nós temos um irmão, um amigo. Eu poderia passar a noite toda falando das qualidades do nosso pastor, mas eu não tenho um segundo para falar das faltas dele. Uma diferença muito grande, irmãos. O dia de hoje, irmãos, é uma data especial. O nosso pastor está completando mais um ano de vida. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de convocar os irmãos para estar ajudando o nosso pastor. Nesse ano de 2024. Parece uma coisa repetitiva. Mas não é, irmãos. Orar mais pela vida dele. Pedir para Deus abençoar mais e mais a vida dele, a vida dos seus familiares, tanto aqui quanto no Brasil, os seus irmãos, suas irmãs. Salvar os que não estão salvos ainda na família dele, irmão.
Porque eu sinto, irmãos, que é difícil. A gente tem a metade da família salva e a outra metade perdida. Eu sei como é que sente o coração do nosso pastor. Portanto, meu querido, vamos ajudá-lo. Vamos abençoá-lo mais. Porque muitas vezes, quando nós estamos na madrugada, dormindo tranquilo, ele está de joelho orando por nós, pela igreja. Todo esse tempo de ministério, irmãos, 15 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, eu não sei precisar exato. Mas uma coisa interessante, irmãos, naquela ilha de Newport, o pastor vai lá visitar de vez em quando ele pode, mas eu vejo crente de outras igrejas, eu vejo ímpio, eu vejo desviado, eu vejo os viciados, falando, sabe o que, irmãos? Verdadeiramente aquilo é um servo de Deus. Eu não preciso falar isso para me promover, irmão, eu não preciso. Mas todo o tempo nesse ministério, eu estou aqui e permanecerei aqui até a volta de Cristo. Porque a verdade, irmão, a verdade prevalece, irmãos. O amor prevalece, irmãos. E o amor do pastor para conosco é imenso, irmãos. Eu vou deixar mais uma parte B de mais um versículo aqui de Isaías, que diz o seguinte, somente a parte B, que diz assim: porque eu contenderei com o que contende contigo, e os teus filhos eu remerei. Isso aqui é palavra de Deus para o nosso pastor, nessa noite, para ele não se preocupar, porque os que estão lá fora contendendo contra a vida dele, Deus está na frente. Deus está ajudando. Deus está guiando. Deus está pondo pessoas realmente para ajudá-lo. Agora, nós precisamos esforçarmos um pouquinho mais. Porque a vitória, irmãos, é certeira. Eu trago um abraço dos irmãos que ficou na ilha de Newport. Alguns gostariam de estar aqui, mas por algum motivo de saúde ou trabalhando não estão aqui. Mas eu me sinto honrado, irmãos. Eu me sinto honrado em mais uma vez estar participando desse culto de ação de graça pela vida do nosso pastor Daci. Pastor, conte comigo sempre. Porque no dia que eu perceber que ele está em falta, no dia que eu perceber que ele não serve para ser meu pastor, eu pedirei minha carta. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho convicção que eu posso até fraquejar na caminhada, mas por falha dele, jamais eu vou pedir minha carta. E eu agradeço a minha rica oportunidade e rogo os irmãos oração pela minha família, por mim, porque nós somos realmente carentes de Deus. Deus é quem nos honra, irmão. Deus é quem nos ajuda, irmãos. E eu já pude sentir a presença do Espírito Santo nessa noite. Vamos adorar a Deus e vamos honrar o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O presbítero Douglas, irmão, também está dando um culto de gratidão ao Senhor. Vamos juntos com o presbítero Douglas dar esse culto de gratidão? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Valentes, vencedores. Depois o presbítero Douglas deixando um versículo e oportunidade. Amém? Enquanto os valentes vencedores se preparam, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Estamos muito felizes de ter ele de volta conosco. E eu creio que a igreja também está feliz, né? Nós podemos ver como faz falta o pastor estar aqui, toda a família.
né? Estamos muito felizes. O louvor que os grupos vai cantar nessa noite vai ser não homenagem, mas de gratidão ao Senhor pela sua vida, pastor. Nós queremos agradecer o Senhor, né, pela vida do nosso pastor, porque não é fácil, né? Muitos têm o chamado, mas muitos rejeitam o chamado do Senhor. E o nosso pastor, ele tem feito, né, a vontade do Senhor, tem ouvido o chamado do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela família, de estar aqui neste lugar tão longe da nossa pátria, longe da nossa terra, mas fazendo a vontade do Senhor. Que Deus continue te abençoando, pastor. Deus continue te dando força, te sustentando nesta caminhada, tá? Deus continue abençoando a sua vida. Eu vou deixar para o Senhor Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Eu acho que eu troquei, né? Um pouquinho. Deus abençoe. Amém? Vamos louvar? A gente fica nervosa como está aqui na frente. Deus abençoe. 1, 2, 3, go. Desde quando me levanto
Amém, irmãos? O presbítero Douglas está com oportunidade, irmãos, já apresentando o departamento de missão ali no Porto, que ele está ali, já deixando um versículo para o pastor da congregação de Newport também. Depois, voz pentecostal, se prepara, aí já para poder louvar o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de rever os nossos irmãos. Estavam alguns dias, sem cultuar aqui com os irmãos. Eu fico feliz de ver a cada rosto. Estivemos aqui na virada de ano e depois estivemos lá em Newport, cultuando lá juntamente a igreja. E ao departamento de missão, nós estamos ali representando a igreja, estamos ali cultuando junto com os irmãos, servindo a Deus com alegria ali, os irmãos nos ajudando, nós ajudando os irmãos, e em nome do departamento de missão, que está ali em Newport, estamos entregando este simples gesto de gratidão, de amor. Sei que o Senhor merece muito mais, mas é o mínimo que nós podemos fazer. Eu estou dando esse culto também de ação de graça. Dia 17, ontem eu completei mais um ano de vida também. Deus tem sido bom comigo, irmãos. Não tenho palavras para agradecer. Eu quero deixar nessa noite para a meditação da igreja e quero deixar antes para o aniversariante da noite, ao pastor Daci. Na verdade, o versículo vai ser para a igreja, mas em homenagem ao nosso pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que eles vos falaram a palavra de Deus, a fé do quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Paulo, ele escreve: sejai, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Hebreus não foi Paulo que escreveu, não se afirma que foi Paulo que escreveu. A linguagem é bem parecida, mas nós não podemos afirmar. Mas aqui Hebreus escreve: a quais a fé imitai. Paulo vai dizer: sejais, pois, meu imitador, como sou de Cristo. Quando um pastor, ele chama a responsabilidade diante de um rebanho para dizer assim: imita-me, e vai alcançar, aleluia, a verdade, e vai alcançar a salvação em Cristo. É porque realmente, aleluia, este homem, eles têm que andar íntegro diante de Deus. Em 5 anos que eu tenho servido ao lado do pastor Daci, eu tenho visto esta pessoa, eu tenho visto este homem primeiramente de caráter, este homem honrado pela família, honrado pela igreja, honrado pela cidade, aleluia, de Martas Vinha. Eu nunca vi em 5 anos nenhuma pessoa, aleluia, de bom caráter falar um ar sequer contrário da vida do pastor. Alguém pode levantar calúnia, mas quando você olha para a vida dele, aleluia, eu posso dizer, aleluia, que não são pessoas de integridade fiéis, mas que são pessoas que vivem caçando defeito e não olham para si mesmo. Mas eu posso dizer que aqui está um homem servo de Deus, temente a Deus, a qual nós podemos imitá-lo, e teremos a certeza, irmão, diante desta palavra, seremos vitoriosos em toda a nossa maneira de viver. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Daci, e neste dia poder comemorar junto com o Senhor, dando esse culto de graça àquele que merece honra, glória e louvor. Eu quero deixar para a igreja no dia do meu aniversário, em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9, Paulo ele vai dizer: assim está escrito, as coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Está
escrito também, Isaías 64, versículo 4: Deus reservou para a sua igreja algo sobrenatural e vai dar a cada um o galardão pelo aquilo que ser feito. Vale a pena, pastor Darcy, ser fiel. Vale a pena ser exemplo dos fiéis. Vale a pena ser exemplo para as ovelhas, porque o galardão que Deus tem preparado para a vida dos obreiros, para a vida do pastor, é muito além do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas dessa terra. É o que Deus tem preparado para a tua igreja. Eu louvo a Deus e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Voz do Pentecostal. Quero apresentar os visitantes, irmãos. Está ali de Newport, irmãos, é nosso mesmo, né? Está ali o Felipe, que está congregando ali novamente, glória a Deus. Irmão Francisco, os irmãos já conhecem. Também o presbítero Joel, que está ali conosco. Tem mais alguém que nos visita, irmãos, nesta noite, pela primeira vez, segunda vez? Do meu lado direito, do lado dos homens, tem mais alguém que nos visita? Amém? Tem um jovem lá que nos visita, as irmãs, do lado das irmãs, tem alguém que nos visita? Amém? Tem uma jovem lá, tem outra ali. A igreja, vamos ficar de pé, irmãos, vamos dar um bem-vindo aos nossos visitantes. Amém? Sois em nome de Jesus. Tem liberdade. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo nessa agora. Glória a Deus. Obrigado, papai. Louvado. Aleluia. Meu Deus, abençoe mesmo, papai. Oh, aleluia, Jesus. Tu és fiel, papai. Tem dias que olhar para trás parece opção de se aquietar e tirar das mãos o compromisso de um chamado. Tem dias que se esconder parece solução, a dor machuca a alma e tira a visão. Não queremos ser notados. É assim. Só fala de deserto quem já passou. Só fala de fé quem já precisou acreditar naquilo que não via. Tomar a sua cruz e carregar. Às vezes é subir no altar pra ministrar, com vontade de chorar. Sorrir e ter que abraçar pra alguém com Deus.
Aleluia. Feliz aniversário, pastor. Amém. Amém, irmãos? E está cumprindo, né? Também, né, irmãos? Está de volta, né? Os irmãos já viu, né? Graças a Deus, né? O pastor Darcy, né? A irmã Giane, a Kimberly, o Kevin e o irmão Neis, né? A igreja está feliz com o nosso retorno do nosso pastor, irmãos? Amém? Tem liberdade, né, pastor? Está na casa do Senhor em nome de Jesus, né? Estávamos com saudade, né? Né, igreja? Amém? Glória a Deus. A minha irmã Giane quer deixar um versículo, um louvor, talvez já preparou um versículo ou um louvor para deixar, já cantou aqui, mas não tem problema não. Amém? Depois da irmã Giane, o irmão Neis, cadê o irmão Neis? Deixar um versículo também, em nome de Jesus. Depois o obreiro, o Wagnon, deixando um versículo também para o pastor em nome de Jesus. Amém? Depois do Wagnon, ciclo de oração se prepara. Amém? Paz do Senhor novamente, para os irmãos. Eu estava pensando, olhei vários versículos em casa, li alguns textos, mas me veio à memória e fluiu mais forte no meu coração sobre Gideão. Gideão, todos nós sabemos que Gideão foi escolhido por Deus. E ele não era um príncipe, ele não era alguém que se destacava no meio da sociedade ali do povo de Israel. E o povo de Israel estava vivendo um período de cativeiro, que sofria na mão dos filisteus. Lá em Juízes, capítulo 19, começa a contar a história de Gideão. Aí, deixa eu ver aqui qual versículo que eu misturei aqui. Marquei tantos e esse eu misturei aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o que aconteceu foi que Gideão, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou que ele era um homem escolhido por Deus. Aqui. Tinha abrido a outra parte. Juízes capítulo 6. O anjo fala com Gideão. E o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviou eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E eu sempre escutei meu esposo dizendo: eu não sou ninguém, eu sou muito pequenininho para aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me colocou numa missão que eu nunca pensei que eu estaria fazendo. Eu me sinto um menor. Por isso que eu lembrei dessa história, que Gideão se sentia um menor. Mas Deus olhou para Gideão como um varão corajoso. E eu olho para o meu esposo e vejo ele um homem de fé. Um varão corajoso. Muito corajoso. Por isso que o Senhor chamou ele, porque o Senhor conta com pessoas valentes e corajosas. O Senhor não conta com covardes. Gideão, nessa história, você pode ver que Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar de amassar uvas, porque os inimigos do povo de Israel vinham e roubavam toda a colheita do povo de Deus. E Gideão, para suprir a sua família, ele estava ali preparando aquele alimento às escondidas. E o Senhor agradou de Gideão, viu que ele era um varão corajoso. E eu olho para o nosso pastor, para o meu esposo, e vejo ele um homem corajoso e valente. Quantas dificuldades, irmãos, que nós já passamos para chegar até aqui. Muitas dificuldades, muitas lutas.
Quantas das vezes nós paramos e falamos, Senhor, será que esta obra, será que esse templo, será que isso vai acontecer realmente? E hoje nós aqui, 19 anos, estamos felizes porque o Senhor nos concedeu muitas vitórias. Muitas vitórias o Senhor nos concedeu. E o Senhor, pastor Daci, não conta com um homem grande, não. O Senhor conta com um homem pequeno mesmo, mas homem valente, corajoso e que não tem preguiça, né, irmão Josias? Que é corajoso. E meu esposo para mim, é um homem corajoso, valente, que não abaixa a cabeça diante das dificuldades. E é um homem que persevera. O exemplo para mim de oração. O meu esposo é um exemplo de oração. E exemplo de homem que tem coragem. Até muita coragem, né? Até muita coragem. Tem hora que eu falo, ô amor, calma aí. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. É por isso que o Senhor tem nos abençoado. Porque o Senhor escolheu ele, não sendo um grande homem, talvez aos olhos das pessoas, mas para o Senhor ele é especial, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus continue te fortalecendo. Que você não possa nunca olhar para trás, mas avançar em o nome de Jesus. E te amo também, né? Podia faltar não, né, irmãos? Verdade, que Deus dê você saúde, né? Muita saúde. Eu sei que ele tem passado algumas enfermidades, mas eu sei que quem cuida da nossa saúde e do nosso amanhã é o Senhor. É o Senhor. E as nossas vidas estão nas mãos dele. Amém? Amém, irmãos. Irmão Neis, deixando o versículo para o pastor. Amém? Depois do irmão Neis, o grupo Círculo de Oração se prepara. Amém? Depois do Círculo de Oração, o evangelista Marcos. Paz, irmãos. É bom estar aqui de novo. Ter cuidado dessa vez, né? Que parece que todo mundo falou que eu chorei a última vez. Então, se a gente amasse menos, seria mais fácil falar, né? Mais. Então, vou ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então, Paulo, nessa passagem, ele vai descobrir que os Tessalonicenses, ele tinha passado por lá e ele sempre, depois que ele saiu, ele ficava pensando se eles tinham mantido a fé. E quando ele envia Timóteo para lá ver se eles ainda estavam lá, fiéis, Timóteo volta e fala que eles estavam fiéis, Paulo fica muito alegre. Ele vai falar antes que nós agora vivemos por causa de vocês. Né? E ele vai falar essa maneira tão maravilhosa de falar, né? Tipo, eu não consigo nem dar graças a Deus, não consigo achar as palavras, né? Eu não consigo recompensar a Deus pelo gozo, a alegria que eu tenho em vocês, né? Então é bom ver todas as faces aqui também, né? É bom, né, regozijar com os irmãos também, né? Depois de um tempinho, pensando, será que eu vou ver esse irmão? Será que eu vou ver aquela irmã? Que bom ver todo mundo aqui, todos aqui. Só gostaria de falar sobre meu pai, né? Eu não gosto de fazer homenagens aqui em cima, eu sinto um pouco desconfortável. Mas eu gostaria de dizer isso sobre meu pai, que meu pai, meu pastor, não tenho palavras para agradecer a Deus, né? Pelo bem que ele tem me feito, né? O exemplo que ele é. E que Deus possa continuar guardando ele, ele dando forças. Só vou deixar nisso mesmo, porque falar muito é perigo, fazer pouco, né? Então, quero fazer mais e falar menos. Amém, irmãos? Círculo de oração? Louvando ao Senhor? Amém, irmãos? O tempo não espera, né, irmãos? 8 horas já. E é corrido, né? Amém?
Aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor.
Também é muita alegria, né, irmãos? Para mim também estar participando também, né? Mais um ano de vida, o nosso pastor está completando. Queria deixar somente um versículo para ele e também para o presbítero Douglas, também que está completando mais um ano. E também para todos nós também, esse versículo nós devemos seguir ele, né? Que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu tenho 8 anos que eu estou aqui nesse ministério. Agradeço a Deus, né, por me dar esse privilégio de estar participando desse ministério. Eu tenho visto que o nosso pastor, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele continua sendo o mesmo crente, o mesmo pastor. E eu vejo que ele está guardando o espírito, está guardando a alma e está guardando o corpo para aquele grande dia, né, no arrebatamento da igreja. E eu desejo, meu desejo para o Senhor, que o Senhor continue nessa mesma posição até a volta de Cristo, né? E eu agradeço a rica oportunidade. Amém, irmãos? Verdadeiramente o Senhor é que dá vida e fôlego de vida, e o Espírito Santo rejuvenesce, né, o homem, a mulher, e faz transparecer realmente as pessoas cada vez saudáveis em Cristo Jesus, né? Porque há poder do Espírito Santo na vida do crente que anda realmente purificando dia após dia, até chegar a ser cidadão perfeito em nome de Jesus. Amém? Depois o louvor se prepara para louvar em nome de Jesus. A igreja de Martas Vinhas, irmãos, está aqui nas minhas mãos para passar para o pastor. É uma lembrança. E quero deixar em nome da igreja, irmãos, Salmo 92, é bem conhecido, verso 12, para o nosso pastor. A igreja conhece muito bem, sabe realmente o poder do justo, né, na terra, e principalmente quem é justo diante de Deus. Então, há vários versículos que falam sobre justiça e sobre a pessoa andar em justiça na terra, principalmente diante de Deus. Quem vai fazer florescer é o Senhor, não é o seu zap. Nós temos que procurar ser justos. Então, Salmo 92, verso 12, pastor, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha só, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, quem anda em justiça, irmãos, só tem a ganhar diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, aqui realmente está um pastor, um líder que verdadeiramente procura aplicar a justiça. Não é dele não, não é dele não, é da palavra de Deus. Então, através disso aqui, sendo aplicada a palavra de Deus com justiça, quem vai florescer junto com ele? Somos as ovelhas. Vai estar cada dia com lã branca, limpa, lavado no sangue do Cordeiro, e nos tornarão limpos como a lã da ovelha. Então, quem faz isso? Sangue do Cordeiro. Mas para isso, tem que aprender a ser justo diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, em nome da igreja, passo para o pastor. Amém, irmãos? O louvor, louvando o Senhor, após o louvor, o presbítero Josias, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje está um culto diferente, parece culto de domingo, né? Tá tão bom, tá bom demais, né? Muito bom, a alegria que nós temos aqui. Eu fico muito feliz pela vinda do pastor, que o Senhor trouxe, né, para casa, retornou a Martas Vinhas. A gente estava com muita saudade dele, da casa, de todos que estavam lá. Fazem muita falta. Vocês fazem muita falta. E para não ficar nas minhas palavras, pastor, eu queria ler em Josué 1,
versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Pastor, o Senhor é um exemplo para nós, né? Como homem, como servo, como um bom marido, como um pastor zeloso que cuida das ovelhas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque assim como o Senhor chamou a Josué, eu creio que ele já estava trabalhando na obra, né? Porque Deus não pensou em segunda alternativa. Ele diz assim: Josué, esforça-te, né? Que ele iria ser o sucessor de Moisés. E eu creio que o pastor foi levantado nessa ilha para fazer a diferença. Ele tem feito, né? Ele tem trilhado caminhos e todos nós queremos trilhar o mesmo caminho. Quem nos dera de sermos um pouquinho, até no dedinho miúdo do pastor, né? Porque assim a gente não pecamos, assim a gente não erramos, assim a gente ajudamos na obra do Senhor. E eu louvo a Deus, pastor, pelo Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, derramando a sua bênção sobre a sua vida. Que te dê muita saúde e muita paciência também para nos aturar. Aleluia. Nós queremos louvar e essa é uma singela homenagem para o Senhor. E nós te amamos. Amém? Vamos louvar. Ele está lembrando aqui promessas que foram antigas, promessas que Ele te prometeu. Ele vai lembrar e Ele vai cumprir. Desabafei falando tudo que sentia.
te deixei, eu te lembro. Ele vai lembrar tudo aquilo que ele prometeu. Tuas dores eu chorei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que te falei. Não te preocupes, cada palavra eu cumprirei, sempre cuidarei de ti. Sou o dono da manhã, estou aqui. Filho, eu te lembro de tudo que te falei. Não te preocupes, cada palavra eu cumprirei, sempre cuidarei de ti. Sou o dono da manhã, estou aqui. Estou aqui. Em todo tempo, filho, estou aqui. Eu nunca te deixei. Estou aqui. Eu estou aqui. Filho, eu te lembro, eu estou aqui. Estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Nunca, nunca te deixarei. Estou aqui. Eu estou aqui. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes, né, irmãos? Porque o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor já falou grandemente ao nosso coração. Já choramos, já agradecemos, já pedimos, né? Então isso é bênção. E feliz também pela vida do pastor, né? Alguns anos juntos. Precisando chorar mais junto do pastor, mas estamos aí na batalha, né? Com as nossas fraquezas, mas o Senhor é forte para dar vitória. Mas é como a irmã Angiane falou, ela separou alguns versículos, eu também fiz o mesmo, separei alguns versículos. Mas só que na hora que o ciclo de oração estava louvando o Senhor me trouxe um texto que não tem muito a ver não, mas tem a ver sim, no fundo tem. Porque eu procurei, eu ia citar, por exemplo, o Salmo de número 37, o versículo 23 e 24. Mas na hora que os irmãos estavam louvando o Senhor me mandou, ou me lembrou do Salmo 91. Nós sabemos que os salmos, eles são titulados Salmos de Davi, mas nem todos os salmos foram feitos por Davi. Só alguns salmos, tem várias pessoas, tem Asaf, tem Corá, tem vários outros que escreveram salmos. E o Salmo de 91 é o próprio Moisés que escreveu o Salmo 91. E o Senhor, como Ele tem cuidado, né? Ele tem protegido os seus escolhidos. No Salmo 91, versículo de número 1, ele já nos dá um indicativo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para qualquer um. Está indicando alguém, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E quem conhece um pouquinho do ministério, quem conhece um pouquinho da fundação dessa igreja, sabe que o Senhor tem um zelo especial pelo nosso pastor. Porque já se levantaram, já fizeram várias coisas que nós que somos bem do início, sabemos, mas o pastor continua ali. Moisés não foi diferente, Moisés era protegido. Moisés, quando criança,
ele foi protegido de ser morto pelas parteiras. O Senhor protegeu Moisés. Quando o povo se rebelava contra Moisés, o Senhor protegia ele, mandava maná, tirava água da rocha, abria mar vermelho, fazia um monte de coisa. Então isso é proteção. E o nosso pastor é um exemplo para mim e para a igreja. Você que às vezes não conhece o pastor, quando ele fala em oração, é porque ele ora, e ele nos incentiva a orar. E só para testificar para os irmãos, há uns 30 dias atrás, eu estava aqui, estava orando ao Senhor, e o Senhor falando, o Senhor falando, o Senhor falando, e o Senhor me dava uma revelação a respeito do pastor, para ser exemplo do pastor, que debaixo do altar do pastor jorra água, porque é um pastor de oração. Jorrava água, eu via nitidamente a água rolando, entendeu? E aí aquilo me chamou a atenção, eu também preciso entrar por esse lado. É preciso a igreja entrar por esse lado. Só vai jorrar água no seu manancial se você dobrar o joelho. Senão não tem, senão é só carne. Então o pastor é um exemplo para nós. É difícil acompanhar? É difícil orar? Mas o pastor é exemplo para nós. Entendeu? Então eu deixo esse versículo para o pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? E a igreja também receba também esse versículo em nome de Jesus. E assim eu quero dar um abraço. Amém, irmãos? Auxiliar Adriano, irmãos, representando os obreiros, representando os auxiliares, os diáconos e o ministério dos obreiros, também deixou um versículo para o pastor, em nome de Jesus. Amém? Após o Adriano, o evangelista Natanael também deixou um versículo para o pastor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, né, irmãos? Estarmos aqui junto com o nosso pastor, né, nessa data tão especial. Eu me sinto muito alegre, privilegiado, porque há 8 anos eu conheci, 8 anos que eu cheguei aqui, conheci o nosso pastor, estava na casa do irmão João Antônio, ele foi lá nos visitar. E desde o dia, irmãos, que eu coloquei o pé aqui dentro dessa igreja e eu achei o suficiente para a minha alma. A palavra que é pregada aqui desde o início nunca mudou. É a palavra do Senhor que é pregada com seriedade, né? Com vida. Nosso pastor, o que ele prega aqui, se ele fala que ele ora, ele é o primeiro a estar orando, né? Se ele fala que dizima, é o primeiro, sempre dando exemplo em todas as áreas, né? Então, para mim, para minha família, essa família que é representada pelo nosso pastor, é exemplo para a nossa família, é exemplo para a minha família, é exemplo para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, pastor, porque tem sido um pai, né? Para mim tem sido pai. E eu queria passar a oportunidade para o varão ali, você vai lá que você é melhor para falar. Ele falou assim, não vou não, porque eu não consigo falar. Pois é, piorou então, eu não consigo falar muita coisa. Mas eu louvo a Deus e quero deixar um versículo, só para não ficar nas minhas palavras, irmãos, que está lá em Salmo 37, no versículo 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E eu creio que, decorrer desse tempo, irmãos, eu tenho visto a vida desse homem, o tanto que tem sido exemplo para nós. Tem sido exemplo, tudo aquilo que ele prega. 8 anos que eu cheguei aqui, eu nunca tive o desejo de visitar outra igreja, nunca fui visitar outra igreja, porque o que eu falei, aqui a palavra do Senhor é pregada com seriedade. Então eu não tenho motivo para estar caçando outro lugar, né? Porque aqui eu acho o suficiente para saciar a minha alma. Eu acho o suficiente na palavra de Deus e também na vida de exemplo que Ele nos traz, né? E aqui, pastor, nessa noite, em nome
todos os obreiros e auxiliar, uma pequena oferta em gratidão ao Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Amém, irmãos? Pode ficar sentado, pastor, né? Levanta, senta, levanta. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia nos ensina a chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Eu confesso a todos nessa noite que eu me alegro, né, com a vitória do nosso pastor. Pastor Daci, eu quero louvar a Deus pela sua vida, né, que o Senhor possa continuar te usando, né, te sustentando. Vai completar agora, pastor, em março, meia década, 5 anos, né? Os antigos irmãos têm um ditado que diz: se você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com ela. Ou seja, né, é com o passar dos tempos que você passa a conhecer as pessoas. E desde, pastor, que eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor tem sido a mesma pessoa, com o mesmo vigor, com a mesma persistência, né, com a mesma palavra, doutrina. E é por esse motivo, pastor, que essa igreja hoje está florida. Eu creio que os irmãos não veio aqui nessa noite somente para comer bolo. Eu creio que os irmãos vieram aqui nessa noite, né, para se alegrar, né, com o servo do Senhor. Pastor, sempre quando alguém aqui na igreja, né, completa aniversário, o Senhor sempre cita aqui um versículo. E eu vou citar esse versículo também nessa noite para o Senhor, que se encontra em Jeremias, capítulo de número 1, versículo 19. Isso mesmo, pastor. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É muita gente, pastor, são muitos o que querem ser pastor, ter esse encargo, né, ter esse cargo de pastor, mas poucos querem assumir o encargo de pastor. Por que o encargo de pastor? Porque, irmão, ser pastor, isso não é para qualquer um, não é uma profissão, isso é um chamado, é um dom que Deus dá. Porque são muitas pancadas, né, pastor? São muitas feridas, né, que as pessoas adquirem no decorrer da caminhada. E a família acaba sofrendo junto. O Kevin falou que muito bem, né? Quando o pastor é abençoado, né, os que estão à sua volta também são abençoados. Mas quando o pastor recebe ali algumas pancadas, algumas feridas, irmão, de uma certa forma, a família acaba sofrendo também. Mas eu glorifico a Deus, pastor, como foi aqui na peça, né? O Espírito Santo vem cicatrizando, curando as feridas e nos dando a vitória. E quando o pastor é abençoado, né, irmãos, nós também somos todos abençoados. Pastor, meus parabéns. Amém, irmãos. Também o departamento de missão, sobre a direção do evangelista João Ribeiro, também está deixando com o pastor um versículo também, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Graças a Deus, irmãos, estamos aí nessa oportunidade de comemorar esse aniversário do nosso pastor, né? Como a irmã Giane disse, 56 ou 58, né? O que eu poderia dizer para o nosso pastor, né? Aleluia, vai ser bênção para nós aí. O que eu poderia dizer para o nosso pastor nesse dia, né? É até difícil, né? Não tem como iniciar com palavras de elogios, grandes, longos textos para tentar anunciar o que o pastor tem feito aqui na terra, os atos dele. São muitos, são tantos, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque lá no céu está sendo escrito com uma caneta de ouro, pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, os atos dele aqui na terra. E eu falo, irmão, não precisa aqui de revelação, não. Eu falo de mim e sei que todos os irmãos assim apoiarão, que o nome dele está em destaque lá no céu, porque os atos dele aqui na terra são muitos, são muitas coisas que o nosso pastor tem feito. Eu louvo a Deus por participar, de ter o pastor como amigo, como um pastor, como líder. Não tem como dizer nada ao contrário do nosso pastor. Graças a Deus, um homem que está puxando a orelha, mas está nos ajudando a crescer, a ir para o céu. Irmãos, muitos podem dizer aí, o pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo, mas é para o nosso bem. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, já os conhecemos já há alguns anos, e foi uma das coisas que eu mais aprendi
pelo pouco tempo que nós temos aqui, eu tenho aprendido muito com o nosso pastor. E eu louvo a Deus em nome do nosso departamento de missões, o nosso diácono Flávio, o nosso cooperador Márcio. Passamos aqui para o pastor, não é o que o senhor merecia, pastor, mas eu deixo para o senhor aqui uma pequena lembrança. E assim como o senhor tem falado aqui que o senhor deseja estar como Moisés, né, 120 anos, então que venha repetir 64 ou 62 vezes mais na vida do Senhor essa data, e uma data abençoadora, uma data de vigor, uma data de produzindo fruto na casa do Senhor, em nome de Jesus. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome do Departamento de Missões, receba essa pequena e singela oferta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Evangelista Abraão também deixando um versículo com o nosso pastor e também orando por aniversariante trazer a palavra, né? Nos perdoa, o tempo não espera, irmãos, é muita coisa, né? Mas que o pastor pode deixar a palavra aqui, em nome de Jesus, e qualquer coisa, domingo ele termina a palavra aqui, em nome de Jesus, amém? Eu também saúdo a mãe da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de deixar, né, para o pastor Daci, também para o presbítero Mon Douglas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: e Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que a força, né, que nós esperamos ver do Senhor, Ele capacita dentro, né, da obra que Deus tem chamado a cada um de vocês. E eu sei, né, que o maior presente que nós podemos estar juntos, e faço as palavras do Ney as minhas, né, que as nossas obras falam maior que as nossas palavras. Amém? Feliz aniversário, né? Vou dar um. Vamos estar de pé, irmão, estar orando, né? Deus, posso usar o seu servo mais lá no céu junto. Se não tem ninguém para Jesus, eu vou falar uma coisa para você: vamos morar no céu junto. Se não tem nada para nós fazer aqui, vamos morar no céu junto. Os irmãos que querem morar no céu, levanta as mãos para o céu. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, pela vida de cada aniversariante, pela vida dos nossos visitantes, pela vida da congregação representada ali, Senhor, através da missão, o presbítero Douglas, que está ali esses dias, Pai, também o Pedro, o presbítero Joel, o Felipe está conosco, os demais que ficaram ali, que as mãos do Senhor estejam sobre aquela obra, e eu creio que aquela obra vai ser restaurada, o teu poder vai derramar naquele lugar. Como essa igreja nesta noite está cheia, eu quero entrar ali e ver aquela igreja cheia, para a glória do teu nome, porque nós visamos alma, nós visamos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de crente que anda no mundo, mas o povo olha para ele e diz: ei, esse é verdadeiramente servo do Senhor. Pai, em pleno século 21, o Senhor tem levantado os quatro cantos dessa terra, homens e mulheres, crianças, jovens, que é temente ao teu nome. Pai, que o temor nunca venha sair do coração do teu povo, da tua igreja. Pai, abençoa aqueles que contribuíram aqui, me dando uma oferta, Senhor, me dando um presente, me dando um abraço, me dando um beijo, Pai, expressando palavras. Senhor, eu não posso recompensá-lo, mas recompensa ele 100 vezes aqui nessa terra e a vida no porvir. Continue abençoando o ministério desta igreja, do diácono, do auxiliar, ao evangelista, ao presbítero, ao diácono, ao pastor, aos membros congregados, aos nossos visitantes. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para aquela festa ali atrás, aquele alimento, aquele bolo, aqueles doces, aqueles que prepararam, aqueles que fizeram, correram, o Senhor, tiraram o tempo. Pai, recompensa eles 100 vezes mais o esforço de estar aqui louvando, te exaltando, te glorificando, apresentando, ó Deus, que a tua presença é a presença do teu Espírito Santo. Eu creio que esta igreja vai chegar tempo aqui, se os crentes entender a vida de oração, a vida de adoração, Pai, vai passar horas aqui, o Senhor trazendo revelação do teu Espírito Santo, vidas aqui sendo, ó Pai, impactada com o teu poder, com as revelações do céu. Pai, aqueles que terem essa água está jorrando, esta
esta água vai continuar jorrando até a volta do Senhor. Pai, assim não despede o teu povo da tua presença, mas sim acompanha eles para os seus lares, para o trabalho, abençoando, recompensando. Tudo isso nós te pedimos e transferimos tudo aqui, ó Pai, junto com a igreja, para a honra e glória do teu nome. Tudo que foi feito, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos